O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindos à segunda temporada dos Encontros em Pesquisa Clínica, uma iniciativa do grupo de pesquisa da LIBS. E eu queria desde já agradecer a esse grupo de pesquisa, de relação com os pesquisadores que a LIBS tem e que propicia que a gente faça esses encontros já desde o ano passado. Eu não sou pesquisador, eu sou médico, sou comentarista de saúde e aprendi muito nesses encontros mensais que nós tivemos. Por isso, a gente está fazendo a segunda temporada e já dando spoiler, né, que a moda é dar spoiler, já dando spoiler, nós vamos começar a nossa segunda temporada falando sobre os estudos de iniciativa do investigador. Esse vai ser o mote que vai carregar a gente nesse semestre, discutindo nas reuniões mensais que nós temos. Então, eu queria, de novo, agradecer a vocês, agradecer quem está acompanhando a gente, divulgue o nosso projeto, porque, com certeza, a gente vai estar aumentando a pesquisa clínica no Brasil. E, como a gente viu nesses últimos 2 anos, e vocês sabem muito mais do que eu, isso é muito mais importante que criar submarino e porta-avião. É disso que a gente está precisando, pesquisa de verdade. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu vou apresentar a doutora Raquel Ri, que é oncologista, pesquisadora em tumores gastrointestinais, atual diretora do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo e presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Ela vai conversar com a gente sobre esses aspectos dos estudos de iniciativa do pesquisador. Doutora Raquel, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada pela apresentação e pelas palavras, Luiz. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Boa noite a todos, boa noite a minhas colegas e amigas, a Camila Venchiarutti e a Daniela Rosa, que vão seguir aqui na sequência das apresentações. Então, a mim coube falar sobre aspectos fundamentais dos que a gente chama de IITs, né, de implementação de um IIT. O IIT é o que é a sigla em inglês para o Investigator Initiated Trial. Então, estudos de iniciativa do investigador, mas a sigla IIT é o que pegou e é o que a gente acaba falando. Esses são meus conflitos de interesse relacionados a esse tema. Então, os estudos de iniciativa do investigador são estudos onde existe uma necessidade, uma ideia de um investigador, então que a gente chama uma ideia acadêmica, né, onde há necessidade de um apoio financeiro. Esse apoio financeiro pode ser de uma empresa farmacêutica, pode ser do governo, pode ser uma agência de fomento, pode ser de uma instituição, não importa, mas é uma ideia que veio de um investigador, veio da academia e não de uma organização com fins lucrativos. Esses estudos podem ser de intervenção, podem ser translacionais somente, pode ser só de bancada, pode ser epidemiológicos, como muitos acabam acontecendo. Eles têm fluxos, tempos e aprovações muito específicos de acordo com cada empresa. Então, empresas internacionais, globais, geralmente têm um tempo de aprovação, só para vocês terem uma ideia, em torno de 1 ano, desde a submissão inicial até o orçamento chegar e você poder começar. Isso se tudo for aprovado e certinho. Muitas vezes isso demora mais tempo. Então, não é uma coisa tão rápida assim. E uma questão é que a competição geralmente é global para essas empresas estrangeiras. Então, se eu submeto uma ideia
existe um orçamento fixo de uma empresa e ela vai decidir quais são os estudos que ela vai apoiar geral. Então, ela vai olhar a minha ideia, mas ela vai olhar em paralelo a ideia do Memório, do MD Anderson, do Valdebron, enfim, vai olhar, uma competição global. Eu desconheço empresas onde existe cotas de estudos específicos por regiões do mundo, cotas para a América Latina, por exemplo. Muitas vezes as empresas que têm sede no Brasil, elas realmente querem muito fomentar os estudos locais, mas as decisões finais têm que passar pela global e isso que às vezes torna mais difícil. Em contrapartida, empresas brasileiras como a Libs, que é a grande apoiadora desse evento, têm fluxos muito mais rápidos, porque as decisões são feitas de forma local e a gente vai falar disso. E aí, assim, como ter sucesso, né? E assim, muito do que eu vou trazer aqui é de percepção individual, né? Experiência mesmo. Eu posso dizer que é um processo difícil, ou muito difícil. É um processo longo, ele demanda muito trabalho, não tem garantias de sucesso, como eu falei, as aprovações são globais. E quando eu digo trabalho, tem todo o processo de submissão da sinopse, discussão, vai e volta. Depois que as edições, correções forem feitas ou ajustes, você escreve o protocolo inteiro. Esse protocolo vai e volta. Se ele for aprovado, você tem que traduzir ele para o português e submeter no seu CEP. Então, CRF, tudo isso demanda bastante trabalho e isso não é orçado geralmente dentro do projeto. Como por ser um trabalho acadêmico, é um trabalho feito de maneira voluntária. Os orçamentos são locais, então é feito de acordo com se você está submetendo da sua instituição, você faz o orçamento baseado nos custos da sua instituição. E lembrem-se, assim, todo estudo tem custo, mesmo um epidemiológico, né? Tem estudo do desenvolvimento do banco de dados, tem o custo da análise estatística, tem que considerar hoje o custo de publicação. As revistas cobram aí um FII em torno de $2.000 para publicar. Tudo isso tem que ser orçado e custa dinheiro. Tem os aspectos regulatórios, né? Então, lembrar que se for um estudo de intervenção, você precisa de seguro, né? Então, por quê? Porque vamos supor que o paciente tenha um efeito colateral grave e interne, por conta do medicamento que é considerado naquela situação experimental. Quem vai pagar essa internação? Então, o seguro, ele cobre isso, né? Então, cobre internações, cobre muitas vezes tratamento de eventos adversos graves. Tem que lembrar que na nossa legislação, né, na nossa resolução de pesquisa, a 466, é exigido o fornecimento de droga pós-estudo. Isso para a oncologia não é tão relevante assim, exceto se for um estudo de fase 1. Então, vamos dizer que você desenhou um estudo de fase 1, que ele é considerado tóxico, enfim, não vai para frente, a empresa decide que não vai apoiar um desenvolvimento futuro, mas você tem um paciente que deu certo e você quer continuar. Pela legislação brasileira, a empresa precisa continuar fornecendo esse medicamento enquanto houver benefício. Isso muitas vezes assusta o patrocinador estrangeiro. E lembrar também qual é a definição pela nossa resolução de patrocinador. Então, a partir do momento que uma agência, uma empresa fornece alguma parte financeira, ela se torna muitas vezes o patrocinador. Então, não é possível, por exemplo, uma empresa fornecer só o medicamento. Se ela fornece o medicamento, ela acaba se tornando o patrocinador. Isso é viável em muitos países. A Espanha, por exemplo, faz muitos estudos que as empresas doam só o remédio. E aí, o cuidado médico, tomografia, etc., isso as instituições abarcam, já que o paciente faria de qualquer forma. Então, tudo isso é levado em conta quando um estudo é avaliado pela fonte pagadora. Mas uma coisa que é muito, muito relevante é que essa geração, o resultado do seu estudo, a ideia do seu estudo, ela tem que gerar algo que seja cientificamente relevante para você, para o investigador, mas também para a empresa. Então, a ideia é que seja uma relação em que todos ganham, sabe? Então, tem que ser bom para o pesquisador, para o país, para o meio, mas também tem que ser bom para quem vai patrocinar. Porque a empresa, aí falando de farmacêutica que patrocina, é uma empresa privada, né? Ela trabalha com indicadores, com lucros, etc. Então, isso precisa ser muito bem alinhado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, quais seriam, né? Tem muita coisa para falar, mas quais seriam algumas dicas, né?
Então, uma coisa é desenhar estudos de desfechos curtos. Então, por exemplo, você vai avaliar a taxa de resposta, ou sobrevida em tumores superagressivos, como pâncreas, GBM, ou estudos de neoadjuvância, ou que avalia diretamente um biomarcador. Por quê? Porque são estudos mais baratos. Então, estudos que precisa fazer tomografia a cada 3 meses para avaliar sobrevida em determinadas doenças, encarece demais um estudo, e aí a sua probabilidade de conseguir é muito menor. Tentar fazer estudos viáveis. O que é estudo viável? Estudo que é possível fazer. Então, aqui eu dei até um exemplo. Segunda linha de imunoterapia, pós-falha de imunoterapia em tumores com alta carga mutacional. Super raro, né? Vai precisar de 20 centros para recrutar um paciente. Então, se possível, estudos onde existe a população e é viável de ser recrutado. Olhar para estudos onde vocês propõem uma intervenção com droga que ainda está sob patente ou algum tipo de tempo protegido de venda, que a gente chama. Então, se o remédio vai vencer a patente daqui 3, 4 anos, dificilmente a empresa vai apoiar um estudo, um investimento, porque ela sabe que ela vai perder vendas depois. Isso faz parte. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado também. A indicação tem que ser estratégica para a empresa, como eu falei, então alinhamento prévio é muito importante. Então, conversar com os gerentes médicos, com o gerente de pesquisa, olha, eu tenho essa ideia, vale a pena? É uma área estratégica para vocês? Você, olha, a gente não vai apoiar nenhum estudo de câncer coloretal. Então, já é um no-go para não gastar tempo. E outra coisa é que o ideal é que o PI ou o sênior, algum investigador sênior, tenha boa reputação, experiência em pesquisa clínica, tenha um bom currículo e o centro também. Então, porque isso gera credibilidade. Então, pensar num negócio win-win. É bom para todo mundo. Para o paciente vai ser tratado, para o investigador cientificamente, mas também para a empresa envolvida. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, sugestões, nichos, né? Então, para tumores, para situações acadêmicas, então, testar drogas antigas e baratas, eu vou dar alguns exemplos, é uma situação, ou às vezes tumores raros, em estudos em colaboração. Com a farma, se a farma for o objetivo do fomento, então, olhar tumores que são relevantes para a região. Então, no nosso meio, câncer de cabeça e pescoço, câncer de canal anal, a Camila fez doutorado nessa área. Enfim, há tumores que podem ser interessantes para a empresa, mas que também a gente recruta fácil. Tumor difuso de estômago, por exemplo. Alinhar essa estratégia. Então, aqui algumas experiências que deram certo acadêmica. Então, a gente desenhou há alguns anos atrás um estudo fase 2 de mirtazapina em caquexia tumoral. Foi apoiado pelo Instituto Nacional do Câncer no Canadá na época, acabou virando uma publicação. E a Camila deve falar disso, é muito importante a estrutura do centro. Então, tanto lá no Canadá como no ICESP, a gente tinha todo o apoio, a enfermeira de pesquisa, o regulatório, assim, porque sem isso, sozinho, o pesquisador não consegue. Então, no ICESP, a gente fez 2 estudos fase 2, né, isoladamente, com metformina, um metformina e fluoracil em segunda linha de câncer de pâncreas, um também com metformina e fluoracil, mas em terceira linha de câncer coloretal, e agora, mais recentemente, a metformina monoterapia em neuroendócrino em progressão. Todos eles publicados, apresentados em congresso, 2 deles viraram doutorados. Então, o custo da metformina é muito baixo, existia um racional científico muito forte, nenhuma farma ia financiar, né? Mas a estrutura do centro foi crucial para que os estudos acontecessem. Esse aqui é o mais recente, que a gente chamou de MetNet, foi recentemente publicado. Atualmente, no AC Camargo, eu tenho 2 estudos, um fase 2 de tamoxifeno para neuroendócrino com expressão positiva de receptor de estrógeno e progesterona, e esse ficou como estudo multicêntrico, com um centro americano, o Moffitt Cancer Center. O estudo, a gente conseguiu completar ele em 2 anos, então ele vai até, a gente submeteu já para congresso. E o que está em andamento é um estudo randomizado de fase 2 de quimio-radioterapia com ou sem simbióticos em pacientes com câncer de canal anal, ele está ongoing, e tem uma extensa avaliação translacional aí com microbiota. São estudos também possíveis de serem conduzidos pela estrutura do centro. Então, a Camargo, nesse caso, fornece a enfermagem, a confeccionar o banco de dados em REDCap com Data Manager, a análise estatística, etc, etc.
e as medicações, né? Eu consegui com esses 2 grants internos. E com a Pharma? Então, com a Pharma é mais difícil. Então, eu posso dizer que eu já submeti mais de 40 propostas. Agora eu estou mais tímida, acho que eu estou ficando velha, meio cansada. Mas eu já submeti mais de 40 propostas e eu consegui 2. Então, um deles foi um estudo fase 2 de regorafenib em terceira linha de câncer coloretal, e o patrocinador foi a Bayer Global, né? Ele está publicado também, e ele foi conduzido no ICESP. Então, por ser um estudo patrocinado global, a gente conseguiu, apesar de ter toda a estrutura do ICESP, a gente também conseguiu financiamento para imagem, o PET scan aqui, enfermagem, etc. E o atual, que é o que a gente tem com a LIBS, então é um estudo fase 2 de trastuzumab e Folfox em câncer gástrico. Então, como que é? E são 2 centros, é o AC Camargo e o Einstein, o Diogo Bugano. Esse é o desenho do Gaster. Então, pacientes com câncer gástrico avançado intestinal, HER2 negativo no tumor, no tecido tumoral, e candidatos à primeira linha. A gente coleta célula circulante tumoral e avalia a expressão do HER2 na célula circulante. Se ela for positiva, então a gente adiciona o trastuzumab da LIBS, à quimioterapia, e o paciente é tratado até a progressão. E aí, na progressão, a gente colhe a célula circulante tumoral de novo. Então, o que a gente pode concluir aí rapidamente do que eu falei? Acho que os estudos de iniciativa do investigador, eles podem oferecer oportunidades terapêuticas importantes, interessantes para os pacientes. Eles são difíceis, mas são possíveis de serem feitos. Exige muita dedicação, paciência, comprometimento. E é muito importante transparência e alinhamento com o patrocinador para que haja uma parceria realmente. E aí, só coloquei nessa tabela o como, né, dessas dicas de como e porquê. Então, o PI e o Centro de Pesquisa com boa reputação de pesquisa clínica oferece credibilidade na hora de submeter uma ideia de investigador. Um nicho relevante cientificamente para o PI, para o país e patrocinador, entra numa boa estratégia de como conseguir. Não é bom para um lado só, é bom para todos. Lembrem de usar estudos viáveis com desfechos curtos de preferência. Isso por quê? Isso dá uma garantia mais confiável de resultado e de entrega. Orçamento justo, né? Então, o que eu digo justo? Realmente aquilo que vai ser usado é diferente de um estudo que vem da empresa, né? O estudo de iniciativa do investigador, ele tende a ter um orçamento mais justo. Então, muitas vezes eu realmente nunca coloquei, por exemplo, honorário médico, né? Já que o interesse é meu de conduzir o estudo. Isso aumenta a probabilidade de viabilidade. E, claro, o suporte de infraestrutura e pessoas, porque isso garante a qualidade, a entrega, e isso é crucial. Caso isso não aconteça, não é possível. Então, essa era a minha parte. E aí, agora eu vou interromper aqui e o Luiz dá a sequência. Bom, obrigado, Raquel. Eu acho que isso é muito, muito importante, esse início que você deu, porque quando a gente pensa no estudo de iniciativa do pesquisador, a primeira palavra que se vê em todos os sites, em todos os locais onde fala-se disso, é justamente que é uma grande arma de medicina translacional, de ciência translacional, ou seja, trazer realmente a realidade da trajetória do paciente e do suporte que pode ser dado ao paciente, o avanço que pode ter o tratamento para uma pesquisa clínica, que, independente de ser uma molécula nova, um marcador novo, você não está fazendo... Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que você relata, que são, com certeza, a realidade do dia a dia, vai ser até mais difícil do que você falou. Eu acho que, pelo que você falou, mais gente ficou com vontade de fazer, mas mais gente vai sofrer, né? Dá para perceber isso. Apesar disso, eu acho que isso tira um pouco aquela coisa de você estar fazendo ficção científica, você está fazendo coisa de ciência de verdade, que muitas vezes fica difícil, né? Pensar numa coisa muito nova, que ninguém fez, achar se o biomarcador é viável ou não, legal, mas ainda não é, né? Enquanto aí você está botando a mão na massa. Eu acho que isso com certeza estimula muito quem está ali do lado do paciente, quem está vendo as dificuldades da trajetória. E a gente, uma coisa que ficou muito clara na sua apresentação e que a gente já tinha visto, como eu comentei,
nos encontros do ano passado, é a necessidade da estrutura dos serviços, né? Porque é fundamental, é impossível. Eu digo impossível, não é, mas é muito difícil aí sim. É impossível, é impossível. O pesquisador conseguir domar toda a lista. Você pegar eu fui passar um checklist por curiosidade hoje, mas assim, gente, não estava passando a metade, você não chega na metade dele, né? Mas para explicar melhor o quanto você precisa da estrutura do centro de pesquisa, nós vamos ouvir agora a doutora Camila Venkerucci, que é oncologista do ICESP, gerente médica de pesquisa clínica do ICESP e no IDOR, Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino, especialização em princípios e práticas de pesquisa clínica pela Harvard School of Public Health e formação complementar em planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de banco de dados. Camila, a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Renata para poder estar conversando hoje com vocês sobre esse assunto que é super importante, né? Acho que bem atual. Gostaria também aí de agradecer ao Dr. Luiz e também a presença da Raquel e da Daniela, né? E então eu trouxe um pouquinho hoje da minha vivência, né? Também da minha experiência aí com implementação de estudos iniciados pelo investigador. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no centro público e também no centro privado. Então, a gente vai conversar aí um pouquinho hoje sobre a estrutura e os desafios para a gente conseguir fazer a implementação aí de um estudo iniciado pelo investigador. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu tenho algumas colaborações também para desenvolvimento desse tipo de protocolo. Então, quando a gente fala de implementação de um estudo de iniciativa aí do investigador, é muito importante que as outras etapas, inclusive algumas mencionadas pela Raquel, estejam completas, né? Então, para a gente partir para uma implementação, a gente precisa ter o protocolo bem desenhado, escrito, né? O termo de consentimento finalizado. A gente tem que ter a aprovação da instituição onde esse projeto vai ser executado, né? E também, se houver mais de uma instituição, isso precisa estar alinhado, né, em todos os locais onde nós vamos fazer recrutamento aí dos pacientes. E a gente precisa ter aí a aprovação do sistema CEP-CONEP. É muito importante a gente ter essa aprovação, porque muitas vezes, quando o estudo passa pela apreciação ética, podem ser apontadas algumas questões e você vai precisar, às vezes, adequar o protocolo, e isso se traduz numa mudança aí no seu plano de implantação, né? Então, é muito importante que esses passos tenham sido seguidos para que a gente comece a pensar em uma implementação. E eu realmente acho que para a gente ter sucesso na hora de implementar um estudo, né, que o investigador aí desenhou, é muito importante que o investigador conheça bem o centro onde ele vai executar o projeto, para que ele faça uma proposta que seja compatível com a estrutura física e operacional que ele vai ter na instituição onde ele está trabalhando. É muito comum a gente ter, às vezes, o pesquisador tem uma ideia muito boa, um protocolo que é muito rico cientificamente, mas ele, às vezes, vai ter dificuldade de ter a estrutura que ele precisa para executar aquilo que ele está se propondo. Então, como exemplo, às vezes, se você está propondo um estudo onde você vai precisar ter múltiplas coletas aí de farmacocinética e você vai precisar manter o paciente sob vigilância, internação, você automaticamente precisa ter um leito disponível para internar esse paciente, né? Então, se você precisa fazer uma monitorização aí 24 horas, você vai ter que ter uma equipe dedicada. Então, realmente, você precisa pensar em tudo isso quando você desenha, para que você consiga, depois, de fato, implantar, né? E aí, para falar um pouco de estrutura, eu acho que a estrutura, ela depende da complexidade do projeto. Então, a gente tem projetos muito simples, que realmente você vai precisar de uma estrutura muito enxuta para poder trabalhar, e você tem projetos que são muito complexos e que realmente você vai precisar de muito apoio, né? Então, a estrutura, ela vai variar de acordo com o protocolo, né? De acordo com os itens que você colocar, do seu endpoint, do número de exames que você precisa executar, né, do segmento do paciente que você está propondo. Então, na verdade, a sua estrutura, ela depende do seu desenho.
coloquei aqui algumas áreas principais de infraestrutura, né? Então, a gente, nesse tipo de estudo, a gente sempre considera que o investigador principal tem um papel central, né, no desenho do protocolo e também na delegação aí, na condução do estudo, mas ele vai precisar aí de uma estrutura de regulatório, financeiro, farmácia, de equipe de condução e também da própria estrutura física do centro, né? Consultórios para fazer atendimento, locais para esse paciente fazer a infusão do tratamento, pessoas que auxiliem, né, nessa documentação aí de relatórios, né, e de também reporte de eventos para o sistema CEP-CONEP. E muitas vezes o centro onde está se fazendo pesquisa, ele também é um centro assistencial, né? Então eu tenho pacientes de pesquisa no mesmo ambiente compartilhando estruturas utilizadas por pacientes que vêm para uma rotina de atendimento e que não estão nos protocolos. Então a gente também precisa balancear, né? Porque para coexistir a gente tem que ter a gente tem que ter um planejamento para que uma atividade não atrapalhe o andamento da outra. Coloquei alguns modelos de estudo para a gente utilizar como exemplo. Então, quando a gente está falando aí de um estudo de dados que não tem intervenção, é um estudo que é mais simples, mas mesmo assim ele demanda, né? Ele vai demandar aí toda a parte de regulatório, comitê de ética, execução de um orçamento. Todo estudo ele tem um custo, como a Raquel já comentou, custos de publicação, custos de utilização de espaço, de insumos. Se for um estudo de dados, muitas vezes, se não houver acesso remoto à base de dados, o pesquisador vai precisar de um local com um computador para poder trabalhar. Então, a gente tem uma estrutura menor, mas ela precisa ser planejada, né, para que o estudo possa ser executado. Quando a gente já está falando de um estudo com intervenção, a gente vê que a complexidade da infraestrutura ela aumenta. Se a gente estiver falando de um estudo aberto aí, de braço único, a gente vai utilizar a farmácia. Se o estudo tem intervenção, ele obrigatoriamente vai precisar ter um seguro. A gente precisa pensar como a gente vai fazer coleta e processamento de amostras, como é que a gente vai trabalhar com a aplicação de termo de consentimento, como é que vai ser feita a captação desse paciente, aonde esse paciente vai ser atendido. E aí, por fim, coloquei um estudo que seria um cenário aí de maior complexidade, que seria um estudo cego, placebo-controlado e multicêntrico. Então, quando o estudo acontece em várias instituições simultaneamente, ele tem uma complexidade maior, porque a gente precisa, né, ter um alinhamento aí para essas atividades serem executadas conforme o seu protocolo pede em todas as instituições. E também a gente tem toda a parte aí de manipulação, né, confecção do placebo, a gente precisa garantir que seja feito um cegamento, a gente precisa ter distribuição aí de insumos, a gente precisa ter alguém que faça randomização desse paciente, então é realmente uma estrutura mais robusta. Falando um pouquinho aí dos desafios, eu acho que a gente começa pelo orçamento, né, então quanto mais complexo o estudo, mais caro ele vai ser. Então, você vai precisar de mais suporte e você vai precisar de um valor maior e muitas vezes esse valor ele não está disponível para você conseguir proporcionar e utilizar tudo que você está propondo no protocolo. Então, primeiro a gente precisa ter grants, né? Então, a gente precisa aí correr atrás desse orçamento. E mesmo quando a gente tem, então a gente desenhou um estudo, submeteu e a gente conseguiu esse grant. O que muitas vezes acontece? Como é o investigador que está à frente aí da maioria das atividades, muitas vezes o investigador ele não tem experiência para construir esse orçamento. E aí ele deixa de colocar, até por desconhecimento, itens que são importantes, né? Então, como a nossa resolução, a 466 prevê aí o custeio aí, por exemplo, de transporte, alimentação e de todos os eventos adversos, se você não colocar uma previsão para custeio de alimentação e do transporte, o paciente não vai conseguir vir, não vai conseguir fazer os procedimentos do estudo, né? Então, eu acho que a construção do orçamento, ela é um ponto muito importante. Acho que um outro desafio é o tempo, né, de aprovação regulatória. Muitas vezes, entre o desenho e a implementação,
até a gente conseguir todas as aprovações éticas e também a disponibilização do recurso, principalmente em oncologia, às vezes a gente pode ter uma mudança de conduta, então o protocolo que você propôs há 2 anos ou 1 ano e meio atrás, ele já não é mais atual. A gente pode ter problemas com relação à disponibilidade do tratamento, então uma droga que foi retirada do mercado, que você estava pensando em utilizar e essa droga foi retirada do mercado. E também questões que às vezes, né, não estão no nosso controle, como, por exemplo, a pandemia, né, que às vezes pode te atrapalhar aí, atrapalhou muitos estudos, né, os estudos estavam para serem implementados e aí com a alta de casos e a sobrecarga aí da estrutura de atendimento, né, nacional, esses estudos tiveram que ser adiados. Acho que também um ponto importante de atenção é a fase aí de feasibility, de recrutamento. É muito importante fazer uma boa avaliação da viabilidade da execução do estudo, principalmente quando ele é multicêntrico, e realmente pensar um pouquinho nos desfechos, né, e no tempo que você vai demorar para ter o seu desfecho primário acontecendo, o seu evento, porque realmente estudos mais longos, a gente volta na questão que eu comentei anteriormente, de repente ter uma mudança de conduta, se o seu estudo ele tem um desfecho que vai demorar muito tempo para acontecer, você pode ter alguma mudança de conduta que você tenha que fazer uma emenda no seu protocolo, você pode ter, você vai ter um estudo mais caro, você vai ter mais dificuldade aí para completar, né, a execução do estudo. Cada centro trabalha de uma forma, então é muito importante que você converse com quem vai fazer aí a parte operacional do recebimento de doação, emissão de nota, porque às vezes a gente tem um esforço muito grande para conseguir um apoio, conseguir aí uma doação, e aí isso é barrado na hora de entrar na instituição, porque a pessoa que está fazendo a doação, ela não teve a informação que ela precisaria incluir alguma informação, um CNPJ ou algum outro item que a instituição exige para fazer o recebimento, né, desse insumo. E aí, quando isso acontece, o recebimento é recusado, e aí, às vezes, você perde 2, 3 meses para conseguir uma nova remessa de envio, e isso acaba travando a execução do estudo. Quando a gente fala também de distribuição aí de suprimentos, é importante a gente também colocar no orçamento e ver o fluxo, né? Medicamentos, principalmente oncológicos, eles precisam de controle de temperatura, eles têm que ter rastreabilidade de trajeto, reagentes também, você precisa transportar de uma maneira apropriada, então isso precisa ser previsto, né, e calculado. E quando você também está trabalhando com importação, você tem que considerar que isso em algum momento pode ficar parado no momento de entrar no país, né, que é uma coisa que também pode atrasar a sua implantação e o seu início. A parte de recursos humanos, eu acho que a Daniela vai abordar com mais profundidade na aula dela, mas é muito importante ter uma equipe dedicada ao projeto, principalmente farmácia, equipe de condução. Quando a gente não tem esse apoio, existe uma sobrecarga muito grande do investigador principal. O investigador principal, ele é responsável por todas as atividades do estudo, ele consegue delegar funções, mas quem é o responsável final é ele. Então, quando a gente não tem um bom apoio, geralmente o investigador fica sobrecarregado e a gente acaba comprometendo também o processo aí, de implantação do estudo. Tem um outro item que eu acho muito importante quando a gente está falando aí da implantação, que é o seguro. É um item que os pesquisadores têm muita dúvida. Quando a gente está falando de qualquer estudo que tem risco, então que você tem algum risco de evento adverso, isso tem que ser puxado por recursos do estudo, né? A gente não pode fazer o custeio desse evento adverso relacionado ao protocolo. A gente não pode imputar esse custo nem no convênio e nem no SUS. Então, é muito importante que se tenha uma apólice de seguro. Essa prática aí de contratação de apólice, ela varia muito entre os países, tem países que exigem, tem países que não exigem. No Brasil, o que se exige é que o evento seja coberto, né, pelo orçamento do estudo. Então, geralmente é mais vantajoso se contratar um seguro para a cobertura de algum eventual evento.
é importante pensar no momento da contratação desse seguro, porque se você contrata antes de ter o protocolo aprovado, você pode ter alguma pendência regulatória ou mesmo um insumo aí preso na hora de entrar no país, e aí uma vez que a sua pólice está vigente, você tem um tempo que você acordou e contratou. Então, quando esse tempo vencer, você vai ter que fazer uma renovação. Então, você vai gastar mais. Então, é muito importante você orquestrar aí o momento da contratação da apólice com o momento, de fato, do início do estudo. Existem vários níveis de cobertura. A gente geralmente define o nível de acordo com o risco, né, e com a complexidade aí dos eventos que são esperados. E é muito importante aí também ter uma previsão real de tempo de recrutamento, porque senão acaba acontecendo a situação que eu comentei, de você terminar a vigência da sua apólice e você precisar fazer uma renovação porque você não conseguiu recrutar, colocar os pacientes no estudo no tempo que você estava inicialmente prevendo. Tem outro ponto que é muito importante, que é o ponto quando a gente fala de coleta de dados. Nos estudos de iniciativa do investigador, quando o investigador abraça essa função, geralmente isso é um ponto grande de sobrecarga. Então, quando a gente tem uma equipe de apoio, a gente consegue trabalhar, acho que, mais rápido e melhor. E eu sempre recomendo que a gente utilize uma base de dados protegida para pesquisa, né? Eu acho que o REDCap é um exemplo de uma ferramenta que é gratuita e que pode ser utilizado e que ela garante aí que o dado está protegido, que você não vai ter vazamento de dados, que o dado está anonimizado, né? Conforme aí a exigência, inclusive, da LGPD. Uma vez que o dado está coletado, se você precisar fazer uma monitoria desses dados, essa monitoria ela pode ser feita por pessoas independentes no próprio centro, ou você pode contratar, né, alguma empresa que faça essa checagem de dados. É importante a gente prever isso e também colocar isso no orçamento. Se a gente está falando de um estudo multicêntrico, eu vou ter que ter um apoio aí para que esses dados que estão sendo coletados, para que esses dados sejam validados e checados, né? E o investigador principal sozinho não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir viajar para 10 centros no Brasil para ele conferir o dado que está sendo imputado aí na CRF do estudo. Só para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho dos pontos fundamentais, né? Acho que ter uma estimativa real de recrutamento, pensar nessas questões de suprimento, né? E também no seguro. Acho que uma dica muito importante para os novos investigadores é realmente ter um mentor, conversar com pesquisadores mais experientes que já rodaram algum estudo aí de iniciativa do investigador para poder prever aí algumas dificuldades e começar com estudos de baixa complexidade, né, para que você conheça o seu centro, você conheça a estrutura, para depois partir para um estudo mais complexo, algum estudo com intervenção, algum estudo randomizado. É muito frequente, às vezes, o investigador tem uma ideia, o primeiro estudo dele, ele quer começar com um estudo multicêntrico, randomizado, com 900 pacientes. A chance de dar errado é muito grande, porque vão existir inúmeras pendências e questões que ele não vai conseguir prever, porque ele nunca teve essa vivência, né? Então, eu acho que é importante iniciar com estudos de baixa complexidade. Como perspectiva, eu acho que é fundamental o apoio institucional ao investigador principal para viabilizar, de fato, esses estudos que são muito importantes. Eu acho que a gente gera conhecimento e a gente gera um conhecimento que muitas vezes as perguntas que a gente tem não são perguntas que a indústria tem interesse em responder, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem, né, dos estudos de iniciativa do investigador. Eu acho que sempre é válido também a gente fazer esse pareamento aí para ter um apoio, algum grant da indústria, mas geralmente o estudo de iniciativa do investigador ele tem esse perfil, né, de ser uma pergunta realmente mais acadêmica. Quando o centro auxilia o pesquisador, eu acho que a chance do estudo terminar de uma forma adequada é muito maior. Alguns centros já estão trabalhando aí em protocolos para
realmente orientar e acompanhar aí o cronograma e fazer o gerenciamento das etapas principais para garantir aí o sucesso dos estudos. Acho que era isso que eu tinha para falar, fico à disposição, deixei aqui meu contato, e acho que é isso. Obrigado, Camila. Bom, você já mostrou que é difícil mesmo, né? Ou seja, tudo que a Raquel falou acontece na realidade e fica difícil se a gente não tiver esse apoio todo que você falou. Que também, né? Também para não deixar ninguém, para não desanimar ninguém, a ideia não é essa, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, é para entender que existe a necessidade real, né? Ou seja, as instituições têm que ser fortalecidas, têm que dar estrutura para os pesquisadores e cada vez mais a gente formar pesquisadores. Acho que a tua experiência com o Instituto, com iniciativa privada, no sentido de trabalhar no Instituto de Pesquisa que tem iniciativa privada, isso é muito bom, porque mostra que também existe esse espaço e a gente tem que romper. Uma das propostas do nosso grupo, em termos de assim, na instituição dos encontros de pesquisa clínica, também é romper um pouco certas barreiras que a gente, infelizmente, ainda encontra quando você fala. Infelizmente, tem colegas que, se ouvirem o que você falou, vão ter arrepios, né? Quando falam em indústria farmacêutica, apoio e dinheiro e seguro, acham que isso aí é tudo, né, uma coisa meio esquisita. Mas não é. A vida é assim, né? A vida é real, né? O pesquisador é essa. Então, não dá para ficar brincando e achando que as coisas são... tem que tirar um pouquinho, falar... Como eu não sou pesquisador, eu posso falar, vamos tirar um pouquinho o ranço ideológico da história, deixar a coisa um pouco mais clara, né? E eu acho que agora a gente vai ouvir a doutora Daniela Rosa, que é presidente do Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama e é oncologista do Hospital Moinho de Vento, especialização em pesquisa clínica em cancerologia pelo Christie Hospital em Manchester e pelo Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, na Bélgica, e fez pós-doutorado no Patterson Institute Cancer Research, também em Manchester. A doutora Daniela vai falar sobre quem são essas pessoas que têm que ajudar a gente a fazer o estudo acontecer. Quem são essas pessoas, Daniela? Conta para a gente. Então, muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com as minhas queridas colegas, com a Raquel, com a Camila. Eu vou compartilhar, então, minha tela com vocês e vamos tentar viabilizar esses estudos, né? Porque aqui na oncologia a gente tem uma questão que a gente é muito otimista. Então, a gente não vai terminar esse evento achando que é difícil, a gente vai terminar esse evento achando que é possível fazer. Só que, com certeza, aqui na mesma linha das minhas colegas, aqui são meus conflitos de interesse, quais são os recursos humanos necessários para o estudo? Então, de novo, vou me repetir, que depende muito do tipo de estudo que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai precisar, a Raquel pontuou muito bem, independente de budget, a gente não está falando aqui de dinheiro, a gente tem que ter uma equipe, ou uma pessoa, ou duas, ou enfim, ou várias de preferência, que escrevam o estudo. E quem escrever o estudo? Tem que começar com uma ideia que alguém vai ter, e tem que ter uma proposta por escrito. A Raquel pontuou muito bem que a maioria das indústrias farmacêuticas, quando a gente vai fazer um estudo que vai ter patrocínio da indústria, a gente precisa desenvolver primeiro um resumo que a gente chama de outline, que tem geralmente 2, 3, 4 páginas com a ideia do que a gente quer desenvolver. Esse outline, esse resumo vai, então, ser submetido pelas partes interessadas e, se aprovarem, aí sim começa a ter que ser escrito o protocolo. Então, a gente precisa de pessoas trabalhando nisso e, muitas vezes, a nossa realidade, eu já vou botar as duas perspectivas, o que a gente precisa e o que acontece na prática. Muitas vezes, na prática, essa primeira etapa ali da equipe para escrever estudo é liderada por uma pessoa. Muitas vezes, uma pessoa só faz tudo. Eu acho que a Raquel está aqui para não me deixar mentir, né, Raquel? Se a gente quer fazer o estudo, a gente acaba fazendo toda essa parte inicial sozinha. Se a gente tiver algum colega para ajudar, a gente agradece. E o estudo evoluindo e a gente escrevendo o protocolo, a gente precisa encaminhar para o comitê de ética. Isso também dá algum trabalho, dependendo da instituição. A maioria das instituições tem muita papelada, então a gente precisa de equipe aqui também. Então, se a gente tiver colegas que escrevam estudo, pesquisadores que escrevam estudo, pessoas que possam ajudar a encaminhar toda a papelada para o comitê de ética, pegar todas as assinaturas necessárias. E uma vez o estudo sendo aprovado pelo comitê de ética e iniciando, a gente aí começa a envolver a equipe. Eu vou mostrar em seguida para vocês alguns exemplos práticos
de pesquisa, mas a gente precisa, idealmente, ter alguém para fazer a coordenação da pesquisa. A Camila falou muito bem, ó, o investigador principal, que geralmente é a pessoa que tem a primeira ideia ali e que começa a desenvolver esse estudo, ou pelo menos tem a ideia e agrega a equipe, o investigador principal, geralmente, ele fica bastante sobrecarregado nesses processos, porque falta gente para ajudar. Se a gente tiver coordenadora de pesquisa, independente do tipo de pesquisa que for feita, já é um grande avanço, porque a gente vai ter uma pessoa que vai se responsabilizar junto ao PI, ao investigador principal, de todas as etapas do processo e vai checar se o processo está acontecendo. E a execução aí começa tudo que a gente vai precisar, equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, se a gente estiver falando de drogas, né, de administração de medicamentos para os pacientes, a gente vai precisar de análise estatística lá no início para calcular nosso tamanho de amostra e ver se o estudo é factível. A gente precisa, idealmente, de pessoas que possam preencher os dados para colocar nos Case Report Forms, que são as CRFs, que são os nossos principais instrumentos de preenchimento de dados, onde a gente vai depois conseguir puxar todas as informações para as análises do estudo, idealmente estagiários, e se a gente tiver no cenário ideal, uma equipe de captação de recursos. Isso aqui é o mundo ideal, tá? Essa execução que eu coloquei aqui, ela não acontece na maioria das vezes quando a gente está falando de estudos de iniciativa do investigador. E lembrando da diferença, o estudo de iniciativa do investigador, ele parte da equipe aqui nossa, dos médicos, no caso aqui dos oncologistas, que vão propor para outras instituições, sejam a indústria farmacêutica, governo, e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, vão propor o estudo. Então, a execução vai depender também do quanto a gente consegue viabilizar e ter verba para esse estudo. Então, vamos pensar o seguinte, a gente vai falar aqui de um estudo, um exemplo de estudo acadêmico com verba do PRONON. O PRONON é um Programa Nacional de Atenção Oncológica que o Ministério da Saúde faz o seguinte, a gente submete ideia, e quando a Raquel falou que mandou mais de 40 projetos para ter 2 ou 3, eu acho que é mais ou menos esse o número, Raquel. Eu já mandei muitos projetos para o PRONON, e tive um aprovado, não sei se chegaram a 10, mas foi bastante. E tive um que foi aprovado, que eu vou mostrar para vocês, junto com uma grande equipe de colegas, e a gente submete o projeto para o Ministério da Saúde através desse edital, e se o Ministério da Saúde concorda com o projeto, a gente está autorizado a captar o recurso. Então, vejam bem, eu não estou dizendo que o Ministério da Saúde vai me dar o recurso, eu vou dizer que ele vai dizer, ok, vai atrás do recurso. Então, para a gente poder realmente conseguir recursos, a gente tem que ter pessoas, os players, que vão estar entrando em contato com indústrias da iniciativa privada, sejam elas indústria farmacêutica, telefonia, a gente captou verba de indústria de produtos cosméticos, porque a gente tinha estudos, então, que eram de câncer de mama, de interesse das mulheres, então aborda toda a questão de feminilidade, e algumas indústrias de cosméticos tinham interesse. A gente precisou abordar bancos, Banco Itaú, Banco Santander, para poder conseguir verba. Então, isso dá bastante trabalho. Toda aquela etapa inicial, que depende do investigador, de escrever o estudo, submeter e ser aprovado, que já é um grande começo, aí agora começa a parte mais trabalhosa, que não é a de ter a ideia científica, que isso é o nosso dia a dia, o que a gente mais gosta de fazer, mas é de começar o braçal de captar a verba. A gente tem uma experiência muito bacana com o PRONON, que é o Projeto Amazônia, que é um estudo com câncer de mama na população brasileira, que ele teve 3 etapas. O Amazônia 1 e 2, que foram retrospectivos, então eles não tiveram verba do PRONON, eles foram totalmente trabalho braçal, foram feitos com os pesquisadores, revisando o prontuário e colocando os dados necessários nas CRFs, né, nos Case Report Forms, para depois extrair e analisar. E o Amazônia 3, então, que foi o nosso estudo que teve verba do PRONON. A gente do Amazônia 1 e 2 teve algumas publicações, então, mostrando que mesmo sem verba, mesmo com trabalho braçal, a gente pode publicar, fazer ciência e publicar dados nossos, dados brasileiros, que são muito importantes para nós. Então, a gente tem as publicações do Amazônia 1 e 2, que são estudos retrospectivos, e a gente delineou, então, o Amazônia 3, que foi o primeiro estudo prospectivo na população brasileira, que conseguiu recrutar 2.950 pacientes ao longo de 2 anos. Esse estudo teve verba do PRONON, então a gente submeteu para o Ministério da Saúde, foi aprovado depois de várias burocracias, porque ele fica indo e vindo. Então, aqui quando a gente vai falar de recursos humanos, os recursos humanos na prática que a gente usou foram 5 pessoas, então 5 oncologistas, e a gente teve um apoio de escritório do GBCAN, do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama na época,
que tinha uma pessoa responsável para nos ajudar com a captação de verbas. Então, esse era um recurso humano fundamental para nós, que nenhum de nós conseguiria ficar abordando todas as empresas que foram abordadas para conseguir verba para esse estudo. E a gente, a partir do momento que conseguiu a verba e começou a execução do estudo, vocês imaginam, nós incluímos 23 centros no Brasil. Então, aqui a gente precisa o quê? De coordenador de pesquisa. A gente precisava de alguém checando se os centros estavam conseguindo incluir pacientes, qual era o problema, eu tinha que aplicar termos de consentimento, porque é um estudo prospectivo, eu vou começar a entrevistar pacientes a partir do momento que elas têm diagnóstico de câncer de mama, e os investigadores principais não conseguem coordenar tudo isso. É inviável no nosso dia a dia, que a gente divide assistência com ensino, com pesquisa, conseguir coordenar o que está acontecendo em cada centro. Então, aqui é um estudo que envolveu um grupo de pessoas, a gente usa o escritório do Grupo Latino-Americano de Oncologia, o LACOG, por ter a verba, a gente consegue pagar essas pessoas, então a gente tem mais de 15 pessoas envolvidas na condução burocrática, administrativa desse estudo, mostrando que é muito importante, então, recursos humanos nesse tipo de iniciativa, que não é uma iniciativa da indústria farmacêutica, que não é um estudo de intervenção, gente. Não é com drogas novas administradas por paciente, é um estudo observacional, coleta de dados das pacientes prospectivamente. Então, parece muito simples, mas envolve uma logística grande. Esse estudo já rendeu publicações super bacanas para nós, para ter o perfil dessas pacientes na população brasileira. A gente já teve uma publicação inicial de todas as pacientes incluídas, para saber quais são os subtipos biológicos de câncer de mama com análise estatística. Então, está aí mais um recurso humano estatístico para analisar o estudo, é fundamental. E a gente teve uma publicação de pacientes jovens, a gente detectou que em torno de 20% da nossa população brasileira tem câncer de mama com menos de 40 anos. Isso é um número bem expressivo. A gente tirou uma publicação também. E aí, movendo, então, mostrei para vocês, assim, um estudo com verba de entidades privadas, por ter entrado no edital do governo, do Ministério da Saúde, e ter funcionado, e a gente captou para esse estudo em torno de R$1 milhão, certo? E a gente esgotou a verba. Então, parece muito, mas para 2 anos de recrutamento e mais 5 anos de acompanhamento, com 23 centros envolvidos, imaginem por centro quantas pessoas envolvidas, isso acaba que a gente não paga tanto assim para cada centro. Então, quando a gente pensa numa verba e fala R$1 milhão, parece um dinheiro gigante, enorme, ele mal e mal dá para conduzir, e muitas pessoas fazem pela publicação, pela ciência, pelo fato de quererem estar envolvidas no estudo. A Raquel pontuou muito bem, nunca pediu verba para ela como médica. A gente acaba abrindo mão da verba pessoal para poder viabilizar o projeto. Então, o Amazônia 3 é um exemplo disso, que se abriu mão de verba do investigador principal para que o projeto pudesse acontecer. E, da mesma forma, a gente tem experiências com outras maneiras de fazer estudos no Brasil, que é o PROAD. Que o PROAD ele é um programa de apoio de desenvolvimento institucional do SUS. E ele envolve instituições filantrópicas, que atualmente só existem 8 hospitais filantrópicos no Brasil, a maioria deles com envolvimento com oncologia também, e a gente pode submeter projetos quando abre o edital para que o Ministério da Saúde julgue, e dessa vez a verba não precisa ser captada junto a outras empresas. Ela vem da própria instituição do hospital, que destina, então, uma parte do seu imposto de renda para esses projetos do PROAD. Então, no Hospital Moinho de Vento, que é um hospital filantrópico e que participa do PROAD há vários anos, há mais de 10 anos, a gente finalmente também, né, Raquel, depois de submeter várias vezes para o PROAD, então acho que eu já submeti, o PROAD é por triênios, eu já devo ter submetido projetos há mais de 9 anos para cada triênio do PROAD, e pela primeira vez tivemos um projeto na oncologia aprovado no PROAD, que é um projeto chamado Oncogenomas Brasil, que é para mapear câncer de mama e câncer de próstata na população brasileira no sistema público. A gente vai abordar câncer de mama HER2 positivo e câncer de próstata metastático, qualquer perfil. E é um estudo que já está registrado no Clinical Trials, ele é um estudo multi-institucional brasileiro, vai incluir só pacientes que tem SUS, né, porque ele tem que ser voltado para o público do sistema, para o sistema público, os pacientes do sistema público. E aqui, para mostrar para vocês rapidamente a estrutura dele, ele vai ter, para a gente pensar nos recursos humanos, ele vai ter 2 eixos, um que é o câncer de mama e o outro é o câncer de próstata. E aqui eu quero lembrar algo que a Camila falou que eu achei muito bacana, que a Raquel falou, vocês duas falaram na verdade, que é fazer
estudos que sejam viáveis. Não adianta a gente querer fazer um estudo com 900 pacientes e não conseguir. Aqui é um exemplo que eu vou mostrar para vocês. O eixo 1 do câncer de mama, que é o único exemplo que eu vou pontuar, tinha 300 pacientes para entrar no estudo. Como é um estudo de genoma, a gente vai coletar o exoma do tumor, a gente vai ver os genes do tumor e os genes das pacientes, a gente vai incluir 300 pacientes com câncer de mama. Isso, se a gente pensar no cenário brasileiro, é facílimo de recrutar. Só que tem que ter HER2 positivo, então já restringe um pouco o grupo. Tem que ser tumor não metastático, localmente avançado. Então, eu preciso de pelo menos 20 a 25 instituições no Brasil para poder me suprir com esse número, porque o Amazona 13 eu coletei 2.950 mulheres, mas era qualquer tipo de câncer de mama. Aqui eu tenho uma população bem específica. E a gente teria uma segunda parte desse estudo, que era randomizar, sortear pacientes para fazerem um tratamento com bloqueio HER2 por um tempo maior ou menor. A gente ia fazer por 6 meses no grupo e 12 meses no outro. E o nosso cálculo de tamanho amostral, que o nosso estatístico, antes de ter o projeto aprovado, a gente já tinha, calculou 730 pacientes. Aí entra a questão do bom senso. Quando a gente viu que o PROAD, que é um triênio, são 3 anos, pela pandemia, que a Camila apontou bem, a pandemia atrasou muita coisa. Ele atrasou 1 ano a seleção dos projetos, esse triênio já virou biênio. Então, a gente tem 2 anos para executar um projeto desse tamanho. É lógico que randomizar 730 pacientes com uma doença tão específica, em 20 e poucos centros no Brasil, em 2 anos, contando que dentro desses 2 anos ainda tem a submissão para os comitês de ética e aprovação, é inviável. Então, a gente tirou do projeto a parte mais interessante, que seria, na minha opinião, de randomizar os pacientes para testar tempos diferentes de tratamento. Então, isso mostra que a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder viabilizar. Não adianta a gente firmar o pé e dizer, eu quero que seja como eu imaginei, eu quero que a minha ideia vá adiante, porque eu tenho esse interesse pessoal, o projeto não vai sair. Então, aqui foi muito bacana, que foi uma parceria nossa, dos investigadores, com o Ministério da Saúde, que na hora que a gente foi dizer, bom, o projeto está aprovado, vai acontecer, ele é viável, e o pessoal estava com medo que a gente não conseguisse, e eu, na hora, tive que, com dor no peito, recuar e dizer assim, não é viável. É uma ideia fantástica que eu há anos estou desenvolvendo, não é viável em 2 anos. Então, aqui mostra que a gente precisa muitas vezes abrir mão de um desejo, de algo que a gente quer mostrar para poder viabilizar outras questões. E recursos humanos para esse projeto, a gente tem várias etapas aqui. A gente precisa selecionar os centros, fazer os projetos se submeter para todos os centros poderem submeter para os seus comitês de ética. E aqui eu quero lembrar para vocês que é fundamental, qualquer um desses exemplos que a gente está usando, lembrar que a gente precisa sempre submeter qualquer projeto de iniciativa de investigador para o comitê de ética. Ele pode ser o mais simples possível, pode ser só revisão de prontuário, precisa ter aprovação ética local. Não adianta a Raquel ter aprovado, a Camila também, e eu não ter aprovado no meu hospital, não vou poder fazer. Então, aqui tem sempre um trabalho inicial. E o termo de consentimento livre esclarecido, ele é trabalhoso, ele é o que mais dá trabalho, na minha opinião, porque a gente escreve e ele fica indo e vindo do comitê de ética com alterações para serem feitas. A gente começa a coletar os dados, vai ter que coletar sangue dos pacientes, pegar os blocos de parafina das biópsias e enviar as amostras e fazer teleatendimento com o médico geneticista para os pacientes que têm indicação. Então, aqui, a gente já vai ter que ter muita gente alocada para participar, e o PROAD, ele contempla isso, porque ele paga esses centros. Então, aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que tinha que acontecer mais vezes e com mais hospitais, de uma parceria de uma instituição privada, filantrópica, com o Ministério da Saúde para viabilizar um projeto de interesse no Sistema Único de Saúde. Então, eu não vou poder incluir as pacientes que eu atendo no meu consultório, mas eu vou poder levar alguma forma de conhecimento e de gerar conhecimento para a maioria da população, que 75% das nossas pacientes estão no SUS, com dados nossos brasileiros, que a gente não tem ainda publicados nem em instituições internacionais, porque muito pouca gente vai ter interesse em fazer esse tipo de sequenciamento amplo, só com coleta de exoma, porque ele é caro. Então, aqui a gente teve uma parceria muito boa por essa possibilidade do PROAD. E aqui um exemplo de um estudo de iniciativa do investigador mais simples, para não desanimar ninguém, a gente não precisa de mega propostas e de mega projetos e de instituições sempre por trás. Quando a gente vai falar em carreira acadêmica, que o Luiz foi nos apresentar e falou tudo que a gente já fazia, eu, a Raquel, a Camila, tudo isso começa de alguma forma. Ninguém vai fazer mestrado achando que vai ter o PROAD como seu estudo, ou com um PRONOM, ou um estudo com o Canadá. Né? Se a gente tiver, ótimo, mas muitas vezes a gente tem que começar mais pé no chão
dentro da nossa instituição. Aqui é só um exemplo de um aluno meu de mestrado, o Fernando, que estava muito curioso para estudar algumas questões de metástases cerebrais. O que a gente fez? Revisamos todos os pacientes com câncer de mama no Moinho de Vento que tinham feito tratamento para metástase cerebral, para ver o tipo de tratamento que tinha sido feito. E aí a gente foi lá para trás, revisar todo o histórico desses pacientes para entender como é que apresentava, porque a gente tem uma dúvida clínica de por que a gente não pede ressonância de crânio de rotina e só pede quando os pacientes têm sintomas. E a gente foi entender que realmente a nossa ideia está correta, a gente não precisa ficar esperando e seguindo protocolos antigos, guidelines mais antigos, onde a gente não tinha muito recurso para tratar metástase cerebral, e hoje a gente tem. Aqui mostra qual foi o recurso humano. Se a gente vai pensar em revisar pelo menos 100 prontuários de pacientes e todo o histórico delas, muitas vezes tem que ligar para ver quando é que elas voltavam, para ver se elas estavam vivas. Isso dá um certo trabalho para um aluno de mestrado, e eu posso dizer que aqui o recurso humano foram 2 pessoas ou 3 no máximo. Então, dá para fazer estudo, dá para publicar, mas tem que ter muita persistência, muita paciência e muita vontade. Se a gente não tem isso, pode ter todo o dinheiro que vier, a gente vai desistir no primeiro entrave. E podem ter certeza que sempre tem algumas pedrinhas no caminho, porque a gente está num país que tem recursos, tem muitos pacientes, a gente tem uma grande gama de pacientes para analisar, para estudar, e a gente tem, muitas vezes, algumas burocracias que não fazem muito sentido. E eu queria, então, concluir dizendo que a gente precisa adaptar os recursos humanos que a gente tem ao tipo de estudo que a gente quer fazer. Se a gente não tem muita gente, a gente não pode ser megalomaníaco, a gente tem que esperar e ir do menor para o maior, e daqui a pouco a gente vai desenvolvendo uma cultura na nossa instituição de acreditar que a gente consegue fazer, acreditar que a gente gera dados, e aí tudo vai começando a acontecer de uma forma um pouquinho mais fluida e mais fácil. Planejar o estudo de acordo com a possibilidade real de verba. Eu adoro quando alguém me procura assim, eu queria fazer mestrado ou doutorado. Legal, que ideia tu tem? Eu quero fazer um estudo com um fármaco novo. Ok, tu já falou com a indústria, eles têm interesse? Não, não falei. Tá, esse estudo já está sendo feito em algum outro lugar? Eu não sei. Bom, então já nem começamos a conversar. Vamos voltar um passo atrás e vamos entender primeiro isso. Tem que ter motivação e organização. E a organização passa por conhecer muito aquela proposta que está fazendo, para ver se ela já não está sendo feita em algum outro local, para eventualmente, se ela já estiver sendo feita, estabelecer parcerias, que é algo que a gente está buscando fazer no GBK, que é a gente percebeu que por todas essas dificuldades que a gente está pontuando aqui, as pessoas fazem iniciativas pequenas nas suas instituições. Então, um estudo no Moinhos, um estudo no Sírio, um estudo no ICESP, um estudo em Brasília, Salvador, e quando a gente vê, os estudos são muito parecidos. Então, esse ano a gente fez um task force nas reuniões do grupo levar. Vamos ver o que a gente está fazendo que é igual ou que é muito parecido e vamos juntar. E aí entra a questão de recursos humanos, que é ordem de autoria, publicações, que também são muito importantes de serem definidas a priori e que estimulam que a gente tenha mais gente trabalhando para os estudos. Então, aqui eu acho que eu quero encerrar dizendo que qualquer tipo de estudo de iniciativa do investigador é possível, basta a gente saber onde a gente vai fazer, com quais são os nossos parceiros e se a gente vai ter patrocinadores e quem eles são. Então, acabo tentando deixar uma mensagem um pouco mais motivacional assim, para essa questão. Obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Bom, agora vamos conversar todo mundo junto aqui, né? O nosso povo técnico vai colocar todos nós juntos aqui na tela e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre algumas coisas, algumas dúvidas que apareceram durante a nossa apresentação de vocês. Uma delas, que isso eu vou até dizer que é minha, né? Já digo que essa pergunta é minha. Como é que a gente... Todo mundo, vocês falaram muito nessa coisa de trazer pessoas, da necessidade dessas pessoas. Como é que a gente capta essas pessoas? Como é que a gente motiva esses profissionais a começarem? Eu estou dizendo porque, como médico, a minha faculdade não tinha um centro de pesquisa, estou falando disso lá deixa para lá quanto tempo tem, né? Bastante. Não tinha centro de pesquisa, não se falava disso, e a gente acaba passando, às vezes, nunca entrou nesse mundo. Né? Como é que a gente vai buscar lá, desde do banco da escola, seja do profissional de saúde que for, como é que a gente vai pegar, levar o vírus da pesquisa clínica para inocular? Já que a gente está vacinando todo mundo, vamos inocular a galera com o vírus da pesquisa clínica. Como é que a gente faz isso?
Como é que a gente começa isso? Porque, o que a doutora Daniela falou, ela é procurada por alguém que quer fazer mestrado. Essa pessoa já está motivada, entre aspas, de repente precisa de um ajuste de rota, né? Para saber por onde vai. Mas como é que a gente consegue mais gente com essa motivação? Porque é aí que a gente vai conseguir. E principalmente, já vem minha segunda dúvida. Como é que a gente expande isso para locais onde não isso é habitualmente feito? Né? Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, muito bom. Mas e o Norte, o Nordeste? Como é que a gente vai buscar essas pessoas lá em cima? Vai inocular esse vírus da pesquisa clínica? Vou tentar começar a passar depois para meus colegas, mas eu acho que isso depende, é algo um pouco nato, né, de cada um, não é todo mundo que vai gostar, não precisa ser para todo mundo. Honestamente, a gente tem que entender que tem algumas pessoas que realmente preferem ficar na assistência, atendendo os pacientes e fazem isso muito bem, e a gente precisa dessas pessoas também, né, para poder até ter os pacientes bem tratados e bem encaminhados. Mas eu acho que isso vem de base e provavelmente é no momento da formação médica que a gente pode influenciar mais as pessoas a gostarem ou não, ou se interessarem por pesquisa. Eu vejo que dependendo das universidades, as que têm muito isso no seu DNA, que incentivam isso desde do primeiro ano do aluno, são as que formam mais pessoas que buscam pesquisa. Então, acredito que a formação universitária é fundamental. No colégio é o ideal, né? Desde o colégio já incentivar na escola as crianças a entenderem o que é ciência. E a gente já vê hoje em dia vários projetos muito bacanas de pequenos cientistas, né? Então, botar essa injeção na criança é mais fácil, mas se não colocou na infância, pelo menos na universidade seria muito importante. Depois que a gente já termina a formação e vai trabalhar, a gente começa a se confrontar com outras necessidades também. Não sei o que vocês acham, Raquel, Camila. Olha, assim, onde eu trabalho hoje não tem faculdade, né? O residente vem direto. Então, alguns já têm experiência, alguma experiência, outros não. E aí, assim, eu concordo 100%, Dani, que é nato, né? Tem aqueles que gostam e querem fazer, mas tem aqueles que precisam ser um pouquinho estimulados. Então, uma coisa que quando eu assumi o departamento eu coloquei foi o TCC mandatório. Então, a residência são 3 anos. No primeiro ano eles têm que escolher um mentor, aí vai desenhando o projeto. No terceiro ano tem que apresentar, e é uma apresentação formal, é quase como uma arguição de mestrado, e tem que publicar. Então, pelo menos, todos têm uma experiência se gostam ou não gostam. Alguns, às vezes, são despertados por isso, outros não, mas se tem uma coisa que eu acho que é muito saudável, é que a partir dali, todo mundo lê um artigo de forma diferente. Nunca mais vai ler um artigo da mesma forma, porque aprendeu os problemas, aprendeu a qualidade do dado, enfim. Então, isso acho que isso, assim, a pessoa não vai saber se ela gosta se ela não experimentar, né? Então, a gente é isso com tudo, ou quase tudo na vida, né? Então, acho que essa é uma forma. Mas não vão ser todos que vão seguir, e principalmente no Brasil, acho que também quero deixar a mensagem que assim, é possível, mas é difícil, né? Não dá para dizer que não é difícil. Porque ao mesmo tempo que você tem seus pacientes privados, porque não dá para atender só no sistema público, você não sobrevive, então isso demanda muito tempo, tem família, etc., e não tem tempo protegido, e você faz na noite, sábado e domingo. Então, eu digo que não é trabalho, é um hobby. Você tem que fazer com muito amor, porque senão não vai. Então, nem todo mundo tem isso, mas alguns têm. E esses que têm, eu acho que a gente que está já um pouco mais maduro aí, né? Eu e a Dani, a Camila mais jovem, a gente tem que estimular essas pessoas dando alguma coisa para elas. E o aluno é a melhor coisa, porque o aluno vai sair com um projeto que ele é o primeiro autor. Então, você não pode, isso tem que ser uma relação que os dois aprendem, os dois ganham, né? Então, você tem que dar palco para o aluno. Então, isso acho que é um estímulo grande. Excelente lembrança, o win-win que tu colocasse na apresentação, né? Isso é muito bacana mesmo, né? Eu acho que é importante também, só complementando, no ICESP, por exemplo, a gente tem uma oportunidade muito boa de ter uma formação, proporcionar para os residentes uma formação básica em pesquisa, né, com aulas teóricas, com um conteúdo que permita faz parte agora, né, da grade da SBOC, faz parte. Isso, então eu acho que esse conteúdo é muito importante até para a gente proporcionar ferramentas, né,
para que o aluno entenda, o residente entenda o funcionamento, entenda a metodologia e ele fique livre para fazer os próprios projetos, né? Lógico que a gente supervisiona, a gente trabalha junto, é muito importante a mentoria, eu acho que é uma coisa fundamental, mas eu acho que proporcionar uma base para eles terem uma base teórica, eu acho que é super importante e eu acho que estimula também. Falando um pouquinho nessa questão agora de acesso, né, de ter centros de pesquisa em regiões onde a gente não tem muito essa oportunidade hoje, eu acho que isso é uma coisa vital até para o acesso do paciente, né? Hoje a gente vê pacientes que às vezes o estudo está aberto só em São Paulo e ele mora na região norte, nordeste, e ele viaja de avião para poder ter a oportunidade de receber um tratamento, de participar de alguma pesquisa. Eu acho que nesse ponto hoje a Reddor tem trabalhado muito, a gente tem um projeto muito rico de expandir os centros, né, os centros de pesquisa do IDOR, para que realmente o paciente tenha a oportunidade de participar de pesquisa próximo do seu local de residência, né? Então, a gente tem trabalhado aí na implementação, mas eu acho que isso é uma questão que também depende aí de apoio institucional, né? Eu acho que as instituições têm que querer um pouco fomentar essa questão de ampliação de acesso, que eu acho que é super importante, eu acho que vai beneficiar muito os participantes de pesquisa, deles poderem ter a oportunidade de entrar, de participar de uma pesquisa, principalmente em oncologia, que a gente às vezes tem esgotamento de tratamento, deles poderem participar de protocolos e fazer isso próximo da família, próximo do local onde ele já está residindo, né? Acho que isso é fundamental. Tem centros de pesquisa muito bons no Nordeste já, inclusive com egressos de residentes, né, que a gente conhece. Então, tem bons centros em Fortaleza, tem o Instituto do Câncer do Ceará, tem o IPEM em Recife, tem o grupo que criou um centro em Teresina. O Centro-Oeste e o Norte já é mais difícil. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ampliar, né? Eu acho que toda vez que a gente facilita acesso, a gente fomenta a pesquisa, né? Porque o participante fica mais à vontade de estar perto, né? Tá perto de Melhora o casa. recrutamento, né? É muito bom. Agora eu vou puxar a brasa para o meu lado, o lado da comunicação, porque uma das coisas um dos efeitos colaterais da pandemia foi, entre aspas, uma democratização da ciência em termos de muita gente está falando, muita gente apareceu. E hoje em dia você é o seguinte, eu participo de vários grupos, o Twitter é a rede social, esquecendo essas novidades da última semana, onde se fala mais de ciência, onde você tem grupos de divulgação científica muito, muito importantes. E sabe o que acontece, gente? Eu sinto falta da área da saúde. Eu fui descobrir que existe divulgação científica de astronomia extremamente forte no Brasil, umas coisas assim super interessantes, mas, gente, não tem divulgação científica de saúde. Só quando dá problema, né? Ou quando acontece assim, alguém está interessado em mostrar algum serviço ou de serviço. Mas a gente faz pouco isso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Vocês concordam com isso? Eu sinto falta disso. Eu vejo, você vai olhar os cientistas falando, eu faço parte de grupos que eu sou o único médico, gente. É um negócio muito louco. Só tem zoólogo, botânico, virologista e astrônomo e tem Luiz, médico trabalha muito. Não dá Mas tempo. tem que dar jeito, gente. Deixa eu contar uma história. Então, é a segunda vez que vem essa história do Twitter esse ano, e a primeira foi com a Raquel, que ela vai lembrar. Eu acho que acontece o seguinte, é cultural, depende de qual rede que está falando, né? Porque o Twitter, ele é muito usado nos Estados Unidos, e eu vou dizer para ti, Luiz, que quando tem Congresso da Sociedade Americana, a ASCO, ou o Congresso San Antônio, que é o mais importante de mama americano, eu grudo no Twitter e não saio até o fim do congresso, que é ali que acontecem os comentários bacanas. Mas ao longo do ano eu não uso o Twitter, porque meu Twitter é fraquíssimo, talvez por isso que a Raquel falou. Então, meus contatos são terríveis, assim, ninguém posta nada. Só que eu uso muito o Instagram.
E esse ano eu fiz um convite para a Raquel, para incluir o grupo de tumores gastrointestinais, que ela é presidente num projeto do GBCAM, e qual é o Instagram de vocês, Raquel? Nós não temos. Eu, não, Nós não não é temos. possível. Vocês têm que ter Instagram. E ela assim, vocês têm que ter Twitter. Eu sei, a gente não tem Twitter. Então a questão é assim, qual é a rede, né? Hoje é tanta rede que a última que eu uso é o Facebook, para mim já ficou antiga, Essa é. né? Mas Ficou assim, pro tiozinho. É a gente que alimenta, né? A gente não tem, a isso, sociedade é diferente. A ASCO tem dinheiro para ter uma equipe que alimenta. isso. A Aí gente é a gente. Não, eu Ó, falei, mas Raquel, olha só, cria um mas Instagram. vamos ver uma coisa. Um dos caras mais ativos no Twitter que eu conheço é o Topol. É surreal, gente. E ele jura que ele é que escreve. O Eric Topol, que é um grande cardiologista. Talvez vocês não conheçam, porque não é da área de vocês, mas esse sujeito é um ícone. Ele é o diretor, ele é o fundador do Scripps Institute de pesquisa. E ele diz que ele é que escreve o Twitter dele. Se é verdade, eu não sei. Mas a gente está falando de Twitter de instituições, porque, claro, Twitter pessoal é a gente que escreve, ou o Instagram, mas se a gente está falando de divulgar pesquisa, ciência, colocar grupos cooperativos, o ideal seria ter sim, sem dúvida. E aí acaba quem faz isso? Os presidentes dos grupos, então, que são as pessoas mais ocupadas. E aí a gente acaba não conseguindo dar conta. Então, talvez a resposta primeira seja essa, né? Mas temos que dar um jeito nisso. Recursos humanos. Nem que a gente tenha que contratar gente, mas vamos dar um jeito nisso. Bom, uma outra pergunta que veio, essa veio da audiência, é a seguinte. A gente falou de Brasil, todo mundo falou de coisa, agora, por acaso, você comentou essa coisa do Congresso, e essa parte do ASCO é engraçadíssimo, né? É surreal o Twitter dos congressos, todos eles da ASCO, não só o grande congresso de junho, mas os outros congressos da ASCO são... Aliás, tem um brasileiro que já esteve com a gente aqui, que é o Gilberto. Eu nunca vi um cara tão ativo durante um congresso em Twitter como o Gilberto Lopes. É surreal. Verdade. É o cara que mais aparece. Ele é monstruoso nisso, né? Gente finíssima, mas é só para lembrar. E é o seguinte, como é que é essa coisa do projeto de iniciativa do pesquisador no exterior? É a mesma dificuldade? É diferente? O fato de as estruturas são mais fortes, essa resposta não vale, tá, gente? Porque são mais fortes. Mas como é que é isso? Olha, conversando com pessoas que trabalham lá, eles também acham que é difícil, né? É super competitivo também. Mas, assim, acho que tentando tirar um pouco, olhando o macro, né? Eu acho que é difícil para todos, mas é mais difícil aqui. E eu me coloco na posição do patrocinador, né? Então, uma empresa, se eu vou financiar um estudo, eu tenho duas ideias muito parecidas. Aí eu tenho uma que vem do MD Anderson, onde eu sei que talvez o resultado daquele estudo gere uma indicação no NCCN que gera prescrição. Ou eu aprovo aqui no AC Camargo, ou no ICESP, ou no Moinhos. Então, assim, não é só a qualidade que é levada em conta, ou credibilidade, são esses outros aspectos também. Então, eu acho que é difícil lá, mas é mais difícil aqui. Mas não dá para dizer que é fácil. Não é fácil lá também. Concordo, eu quero pegar esse gancho, mas uma coisa que falasse muito bem é do tempo protegido. Porque uma diferença nos Estados Unidos, na Europa, para o Brasil, é que o pesquisador tem tempo protegido para pesquisa e a gente não tem. E isso é cultural. Então, quando nos Estados Unidos, quando a pessoa começa o ano, já tem que preencher no seu plano de trabalho anual quanto por cento vai ser para pesquisa, quanto por cento vai ser para assistência, quanto por cento vai ser para educação. E ele vai ser pago, remunerado para isso. E o grant, você pode botar no grant, né? Você pode colocar no grant uma parte do seu salário. A gente não pode colocar isso numa verba com a PESP, por exemplo. Então, e outra coisa que eu acho que a gente tem, então a gente tem em primeiro lugar uma falta de cultura de que isso seja importante, é como se pesquisa não devesse ser remunerada para quem faz, e isso é cultural e é ideológico também um pouco. A segunda questão, parcerias. A experiência que eu tive no meu pós-doutorado foi incrível, porque eu vi funcionar uma parceria que não existe no Brasil, na minha opinião, por questões ideológicas, que é a parceria da indústria farmacêutica com a academia. Então, por exemplo, no laboratório que eu trabalhava, eles tinham perto da cidade que eu morei a base da AstraZeneca, na época, que era na cidade ao lado. O que acontecia? Do laboratório que eu trabalhava, que era da Universidade de Manchester, eles mandavam os pós-docs da AstraZeneca, da indústria,
pagos pela indústria para serem orientados pelos professores da universidade e desenvolverem projetos dentro do laboratório da universidade. Isso é fantástico, é o esquema que a Raquel falou do win-win, porque a universidade ganha dinheiro e cede os seus professores, que é o material mais valioso que eles têm, que são o conhecimento dos professores deles. Então, os professores orientam os funcionários da indústria farmacêutica. Eu achei esse modelo incrível e pensei que para acontecer no Brasil tem que realmente colocar um vírus mesmo, né, desse tipo de situação, porque ali mostra que tu está pegando as pessoas que têm dinheiro, que são a indústria farmacêutica, pessoas que têm conhecimento e não têm o dinheiro na universidade, e gera projetos incríveis. Então, falta também... Uma das sedes da Novartis de pesquisa é do lado de Harvard. Fica também em Cambridge, acontece, nos Estados né? Unidos. Então, é isso, e ideologicamente no Brasil isso é bem, bem complicado mesmo. Bem complexo. Eu acho que tem um outro ponto também, que é a questão de aprovação regulatória, que em outros países, às vezes, é mais ágil, né? Eu acho que o Brasil tem melhorado muito, mas a gente ainda tem uma rapidez maior e isso, todo o tempo custa para a indústria, né? Então, se você leva mais tempo para passar nessas aprovações, isso acaba trazendo um custo maior para o estudo. Então, acho que o Brasil, às vezes, se torna menos atrativo nesse ponto. E eu acho que as questões também de cobertura, enfim, como a gente conversou, a Raquel pontuou, tem países que você pode receber só a doação de um produto para fazer o projeto, você não precisa custear toda a infraestrutura acessória, você pode utilizar procedimentos que já são feitos na rotina do paciente para o estudo, e no Brasil isso não é permitido, então isso também acaba encarecendo, né, e aí a gente também se torna menos atrativo. Então, eu acho que é esse conjunto de fatores, né? Com certeza, bem lembrado. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, só a gente ficar conversando aqui horas seguidas com vocês, com certeza, mas, como a Raquel falou, está todo mundo tirando tempo da família, tirando tempo do descanso para estar conversando, discutindo ciência. Então, gente, eu quero, primeiro, convocar todos vocês para o nosso próximo encontro, no final do mês, no mês de maio, na última quarta-feira de maio, nós vamos estar reunidos de novo para a próxima edição do Encontro de Pesquisa Clínica. Então, eu quero convocar todos vocês a participar. A gente vai colocar nas redes sociais o cartazinho com todos os dados, né? E vamos conversar sobre essa coisa de redes de ciência, para a gente fazer essa coisa acontecer, né? Então, eu queria agradecer muito a Raquel, Camila e Daniela pela participação, pela expertise que passaram para a gente, e agradecer ao grupo da Libs por proporcionar a existência desses encontros de pesquisa clínica. É um projeto que, para mim, eu só aprendo muito, me divirto muito com essa conversa todo mês, é um prazer estar aqui com vocês, e a gente vai continuar com esse projeto e espero vocês, como eu disse, na última quarta-feira do mês de maio. Até lá, gente. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.